viemos apresentar o trabalho de artes sobre artes visuais. O nosso grupo é formado por eu, Paulo, pelo Mauro Gustavo, pelo Adrian, pelo Caio, pelo Juan Lucas. Bem, eu vou falar um pouco sobre o que é a artes visuais. Artes visuais é a designação dada ao conjunto de artes que representa o mundo real ou imaginário que tem a visão como principal forma de avaliação. Está relacionado com a beleza e com a criatividade do ser humano, capaz de criar manifestações ou obras agradáveis ao olho. Arte visual é extremamente ampla, abrange qualquer forma de representação visual, ou seja, cor e forma. Outras formas visuais aromáticas costumam ser incluídas em outras categorias, como teatro, música e ópera. Apesar de não existir fronteira rígida, é o caso da arte corporal e da arte interativa, o mesmo do cinema e do videoarte, entre outros. A arte que normalmente lida com a visão como seu meio principal de apreensão costumam ser chamadas de artes visuais, considerando artes visuais as seguintes: pintura, desenho, gravura, fotografia, cinema. Além dessas, são ainda como artes visuais a escultura, a instalação, a arquitetura, a novela, web design, moda, decoração e o paisagismo. E entre outros, e é isso. Bom, eu vou falar um pouco sobre a fotografia. Na arte visual, podemos considerar a fotografia meio que um meio mais perfeito para produzir uma manifestação cultural. E ela basicamente consiste na técnica de captura de luz através de equipamentos específicos, que no caso podem ser câmeras fotográficas, celulares e etc. Mas mesmo assim, não basta apenas ter esses equipamentos, pois meio que eu arrisco dizer que precisa ter uma certa técnica para poder tirar o contraste, aquela essência da arte na foto. Por isso que existe esses grandes fotógrafos no mundo que são bem reconhecidos, pois eles sim têm essa técnica de passar meio que essa essa essência da arte, tirar essa essência, esse contraste e poder proporcionar fotos deslumbrantes para todos nós. É isso. Bom, eu vou falar da pintura, certo? A pintura, de forma geral, é aplicar pigmento em alguma superfície. Sendo essa superfície pode ser papel, pode ser uma tela, pode ser uma parede, né? Como exemplos de pintura em parede, a gente tem, por exemplo, as pinturas em murais e grafite, né? Que é usado os sprays lá para fazer o grafite. Essa pintura pode ser feita com tinta pastosa, líquida ou em pó, né? Como a arte mais famosa é a arte clássica, que era feito em tinta óleo, usar esse método de pintura com tinta óleo é considerado o mais clássico entre todos os outros. Mas com o desenvolvimento da tecnologia, novos métodos de pintura, hoje tem exemplos de materiais para pintura semelhantes à tinta óleo, como por exemplo a tinta acrílica. A pintura é um pouco diferente do desenho, porque o desenho usa o grafite e basicamente só isso, é algum material para apagar, né? Usando materiais sólidos. A pintura já usa pigmentos coloridos, né? Que tem uma constante cor na arte. E pode usar também materiais mais líquidos e pastosos, né? Enquanto o desenho só usa materiais rígidos. Bom, um outro exemplo de arte visual é o desenho. E o desenho, ele é uma forma de manifestação da arte, onde o artista transfere para o papel imagens e criação
de sua imaginação, utilizando materiais como lápis, carvão e pincel. Bom, basicamente, o desenho é uma composição bidimensional, ou seja, de algo que possui duas dimensões, constituído por linhas, pontos e forma. Ele se diferencia da pintura e da gravura em relação à técnica e o objetivo para o qual é criado. Bom, a escultura é a arte que representa ou ilustra imagens plásticas em relevo total ou parcial. Existem várias técnicas de trabalhar os materiais, como a cinzelação, a fundição, a modelagem ou a aglomeração de partículas para a criação de objetos. Bom, e aqui fomos nós, né, que participamos. Os alunos que participaram do trabalho, o que cada um fez em a nossa turma, professor. E é aqui que acaba o nosso slide. Então, professor, essa foi a nossa apresentação. E como o senhor pôde ver nos slides que a gente mostrou, a gente colocou algumas imagens de artes que foi a gente mesmo que fez, né? A primeira que a gente colocou foi a fotografia. Fotografia quem fez foi o Mauro e ele vai mostrar agora. Olá, pessoal, boa tarde, sou o Mauro, eu vou mostrar a fotografia aqui, só compartilhar a tela. Bom, a fotografia foi essa, que foi quando eu viajei, e apenas mandei o meu amigo dar uma editada nela. E foi essa. Depois da fotografia, a gente colocou a pintura. A pintura foi eu mesmo que fiz. E eu vou mostrar agora pela câmera do notebook, é só ligou. Ó, essa foi a pintura que eu fiz. Eu fiz ela com papel A4 de 300 gramas. Eu usei tinta aquarela, tinta guache, mas bem diluída para ficar tipo uma tinta aquarela. Eu usei alguns pincéis e uma tinta nanquim para fazer os contornos dela. E foi só isso. Depois da pintura, a gente colocou o desenho. O desenho quem fez foi o Caio. Olá, professor. Bom, o desenho que eu fiz foi esse bem daqui, ó, que é de um personagem que eu gosto bastante de um anime, de um mangá que eu leio. E os materiais que foram usados nele foi lápis, borracha e uma folha 4. Bom, e é isso. A gente tinha também, professor, a escultura, que a gente ia mostrar. Só que no momento que a gente está gravando, o Juan, que é quem fez a escultura, ele não pôde participar. Então ele vai gravar a parte dele depois e é só por isso mesmo que ele não está aqui e que a parte dele vai estar um pouquinho diferente da nossa, entendeu? Só para você ficar ciente. E foi isso. Bom, eu sou o Juan Lucas, eu fiquei com a parte de fazer a escultura do projeto. Aí, a escultura que eu fiz foi um coração de sabão. Só que não ficou perfeito por ser a minha primeira vez fazendo isso.